Olá, Rondônia! Hoje estamos começando mais um Pod Rondônia Economia. Vamos falar sobre o agro, sobre a economia e o potencial de crescimento aqui no estado de Rondônia. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Raikon Roberto Garcia, ele que é doutor pela Universidade Federal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Isso aí. Ele também já foi professor na área de medicina veterinária, em agronomia e também zootecnia, com vasta experiência. Hoje é sócio fundador da empresa Proagro, que atende lá no município de Vilhena, mas não é só Vilhena, né, Raikon? Toda a região ali do Cone Sul, está atendendo Mato Grosso e também no Pará, não é isso? É isso. Proagro hoje já atende mais de 9 estados no país, né? Nós estamos aí fora do norte, já estamos atendendo centro-oeste, sul, sudeste, né? E algumas regiões aqui dentro do norte do país, né? Que bacana. E, bom, estamos então falando com uma pessoa com potencial, com experiência nos assuntos que hoje queremos abordar. E o assunto que está em voga hoje, tarifaço do Donald Trump, impactos no agro, Rondônia está crescendo, não está crescendo, qual a perspectiva de Rondônia comparada ao restante do país? E hoje nós vamos falar tudo isso aqui no Pod Rondônia Economia e vamos estar conversando com o Dr. Raikon Garcia. Mas já de início, já aproveitando a oportunidade, a pergunta que eu sempre tenho feito para todo mundo, tem sentado nessa cadeira, o que te levou a empreender, principalmente dentro da área do agro, dentro do estado de Rondônia? Legal, muito bacana a pergunta. Remete muito ao Michael Gerber, né, um escritor americano, que é o pai do empreendedorismo americano. Ele fala, a gente começa a empreender pelo desespero, né? E eu, como boa parte dos empreendedores, né, vi que a gente conseguiria atender um mercado dentro do estado de Rondônia. E aí nós começamos, Wander. Me distanciei da faculdade, né, me distanciei da empresa onde a gente trabalhava e nós decidimos empreender, montar um negócio dentro do estado de Rondônia. E aí veio a necessidade. E aí lá na hora você descobre que você é técnico, né? Você não é empreendedor. E aí você tem que ficar apagando fogo, aprendendo aquela coisa toda. Como bom empreendedor, boas dificuldades, bons desafios e muita escola aí. Foi fácil? Tem sido fácil? Eu acho que empreender no país... Eu gostaria de ver alguém que falasse para mim assim, olha, eu acho que empreender no Brasil é fácil, né? Nós temos acompanhado as oscilações de mercado e as diferenças entre taxações, o risco brasileiro e a insegurança que nós temos, né? Nós temos 6 anos de Proagro e ao longo desses 6 anos não teve nada fácil. Você entra com alíquotas tributárias de forma diferente e trocam o tempo inteiro, mudam o tempo inteiro, e isso causa um pouco de distúrbio lá dentro. Sem contar nas dificuldades externas, né, que a gente sofre. Mercado, câmbio, a própria taxação que você falou interfere diretamente no nosso negócio, que é o agronegócio, e isso acaba causando alguns distúrbios lá dentro. Então, fácil, eu acho que não é uma palavra muito boa para a gente descrever o empreender no Brasil hoje, né? Legal. Toda semana a gente tem um convidado e todos eles que sentam aqui trazem perspectivas diferentes. Uns falam que é tranquilo desde que planejado, o que eu ainda acho que mesmo planejando ainda é um desafio. Outros já falam que de fato é desafiador e contam algumas experiências do passado que deram certo e que não deram certo, e essa perspectiva sua é interessante. O desafio maior foi o tributo no início da empresa, ainda é? Continua sendo? Eu acho que assim, o desafio maior, Wander, eu vou trazer essa responsabilidade para mim. O desafio maior é que a gente não teve escola. Eu não tive a matéria de empreendedorismo dentro da faculdade ou mesmo dentro da escola desde pequeno. Ninguém nunca nos ensinou o que é empreender, o que você tem que fazer para empreender. A gente pode colocar aí uma regra básica de um livro caixa ou qualquer fluxo de caixa. A gente não sabe nem o que era fluxo de caixa, cara. Então, quando você olha esse cenário, por mais que a gente observe o que você está me dizendo de tem coisas mais fáceis, tem coisas mais difíceis e você tem essa variação, para nós não foi nada fácil, e para mim foi o eu mesmo. Quando nós batemos cabeça, nós somos de 2019, quando nós batemos cabeça em 2019, para você ter ideia, nós tivemos 4 vezes mais prejuízo do que o que nós gastamos para investir, para começar a empresa. Entende? Então nós já sobrevivemos a esse primeiro impacto. E aí no primeiro ano, 2020, no ano seguinte, em 2020, entra a pandemia, todo mundo fechando,
as portas fechando, a vigilância sanitária batendo no escritório, olha, vocês têm que fechar, não, eu trabalho com essencial, se eu parar de trabalhar, o animal morre, então eu não posso parar de trabalhar. E foi uma luta muito grande nesse período, né? Mais um ano de prejuízo, e a gente conseguindo sobreviver. E quando você enxerga isso tudo, e aí vem a realidade, né? Olha, pera, né? Tu leu parte do currículo, tu conseguiu fazer tudo isso, e não vai conseguir fazer uma empresa funcionar? Não, então calma. Vamos atrás, vamos se especializar e vamos descobrir o que é ser um empreendedor. Você trouxe pessoas bastante influentes no comércio local e também figuras do Sebrae, que é um parceiraço nosso. Entende? O Sebrae nos ensinou muito do que nós somos hoje. E é apoiador exímio nosso até hoje, assim, sabe? Então, buscando esse conhecimento, e aí você começa a entender a necessidade de um caixa, a necessidade de um fluxo, aonde investir, como lidar melhor com o dinheiro, e aí as coisas vão caminhando, né? Então... Entendi. Você falou um ponto aí em relação à pandemia, e tem uma fala que enquanto o Brasil parou, o agro estava trabalhando na pandemia, que era na zona rural. Eu gostaria de saber até que ponto isso é verdade ou não. Em toda. Nós não paramos um minuto, cara. Nós não tivemos um dia de porta fechada. E a parte mais difícil para nós da pandemia, né, foi quando ela chegou no nosso estado mesmo, assim, propriamente dito. Até então, na época, nós éramos bem pequenininhos, só atendíamos aqui no estado e alguma beirinha do Mato Grosso ali, né, por alguma solicitação, mas era muito mais Rondônia. E quando a gente se deparou com o produtor fechando a porteira e dizendo, olha, aqui não, porque fulano pegou, porque eu tenho um parente que está morrendo, porque eu tive dificuldades de saúde por causa desse tipo de vírus, não quero mais ninguém aqui dentro. Aí a gente começou a ter um pouco de problema. Entendi. Que no final das contas é pegar o problema e transformar em solução, que aí adiantou a nossa vida. Hoje a gente consegue atender vários estados do país, principalmente por causa desse problema. Ah, tu não quer me receber, mas eu preciso falar com o senhor para ver como é que estão as coisas aí dentro e tudo mais. Fazer acompanhamento. E ele, não, me liga. Pronto. Então o que a gente só tinha que resolver pessoalmente, tínhamos que correr longas distâncias para resolver um problema, hoje a gente consegue resolver por um telefone, uma videochamada e tudo mais. Então, é quase a história do iFood, que veio a ser desenvolvido basicamente dentro da pandemia, né? É isso aí. Devido à necessidade, e teve esse avanço dentro das empresas. Traz para a gente uma contextualização, para quem está nos assistindo, sobre a importância do agro aqui, principalmente no estado de Rondônia. Eu sei que hoje vocês têm atendido fora do estado de Rondônia, mas a contextualização da importância do agro aqui dentro e já aproveitando a oportunidade também, a diferenciação entre o agro e a agricultura familiar. Porque tem uma confusão muito grande que o agricultor familiar, na verdade, nem é o agricultor familiar que diz isso, mas eu acho dentro ali do contexto político, acabam falando, todo mundo é agro, só que no final a gente sabe que tem uma diferença de uma coisa e outra. Fala pra gente um pouquinho dessa contextualização de estado de Rondônia, o fortalecimento do agro dentro da economia e essa divisão. Tá, vamos lá então, vamos separar por partes. Vamos primeiro potencial de Rondônia. Nós somos agro, cara. Rondônia é agro. Boa parte do que a gente produz aqui dentro é voltada a agro. Então, quando a gente entende o contexto empresarial e potencial do estado de Rondônia, é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente não tem que tentar trazer indústria para cá. Entende? É loucura, né? Porque a gente tem uma infraestrutura logística péssima, né? É difícil de você conseguir trazer. Só temos uma BR, basicamente, né? Só temos uma BR, agora temos o porto, que está ajudando o agro demais, o agro de Rondônia movimentando demais, temos o porto, tá? Então que ajuda bastante, mas, Wander, esse problema, ele vem longe, porque a gente recebe muito produto para industrialização. Então imagina só, o produto vir de um Porto de Santos ou mesmo vir via Rio, parar num porto de Porto Velho, chegar até os municípios dentro do estado de Rondônia, seja lá qual município for, e você ter que mandar esse produto, pulverizar esse produto de volta para o resto do Brasil, né? Como algum outro tipo de produto. Então eu não acredito, não vejo Rondônia como um estado industrial. Nós somos agro. Certo. O que nós temos que fazer é pegar o nosso café e industrializar nosso café. Nós temos que industrializar. Nós temos grandes cafeicultores aqui dentro do estado de Rondônia hoje, inclusive dentro de Rolim de Moura. Então isso é fundamental, é pegar esses caras pela mão e transformar o negócio deles. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Pegar o boi,
né? Ó, vamos parar de mandar o couro cru, vamos processar o couro, vamos mandar o produto que a gente tem aqui mais industrializado. Show de bola, é isso que a gente tem que fazer. Seria basicamente o produto que é produzido aqui dentro do estado de Rondônia ser industrializado aqui mesmo. Commodity, cara. A gente tem que aperfeiçoar a commodity. É claro que existem barreiras, existem uma série de fatores que influenciam nesses detalhes, certo? Mas cada vez mais que a gente conseguir aprimorar esse produto, essa commodity, a gente sai um pouco da mão do mercado. Então a gente consegue melhorar o nosso caminho. E política de incentivo. A gente precisa, o agro de Rondônia hoje precisa de uma política de incentivo. Nós estamos sofrendo recentemente produtores sofrendo com isso, paralisando o BR para tentar chamar a atenção que estão precisando de ajuda. Boa parte das terras de Rondônia são irregulares. Não tem documentação ainda. De um cara que está lá há 20, 30, 40 anos e não tem uma segurança de posse do local onde ele produz. Então, cara, isso tem investimentos que precisa realizar ali dentro e tem essa incerteza, né, em relação à terra. Pronto. Então nós temos um potencial incrível, né? Se a gente começar a trazer números do que a gente produz e do crescimento, cara, é abissal. Nós saímos aí há 5 anos, mais ou menos, de 11 ponto alguma coisa milhões de cabeças para quase 18. Então, olha o potencial que esse estado tem, cara. Olha o potencial que esse estado tem. Então nós somos uma máquina do agro, assim, sabe? Nós até brinco que a gente poderia olhar um pouquinho o Mato Grosso, o nosso co-irmão aqui. O Mato Grosso é um exímio exemplo de agro bem-sucedido. E eu acho que é o que a gente devia fazer. Incentivar mais o nosso produtor, a nossa agricultura, a nossa pecuária, a transformação do agro interno. O que está dando certo aqui? Que é o que o pessoal vem fazendo maestricamente bem com o café, cara. Olha a representatividade do café de Rondônia hoje, a nível nacional e a nível internacional. É um exímio exemplo, cara. A gente café tem que levar isso aqui premiado e tudo mais. Meu Deus do céu, é referência hoje. Colocou o nosso nome no mundo. E a gente pode citar outro exemplo, Tambaqui. Colocou o Tambaqui de Rondônia no mundo. Então, nós precisamos entender esse negócio e começar a pensar nesse tipo de coisa. E a gente consegue fazer isso para tudo. A gente consegue fazer isso para o boi. Uma certificação de origem, uma denominação de origem, um incentivo, uma política de incentivo, uma real política de incentivo ao produtor de leite. E aí parar com análise de números. O Rápido e Devagar fala muito isso, sabe? Que estatística, você pode usar a estatística a seu favor ou do jeito que você quiser. Então você pegar, estatisticamente falando, e falar, olha, nós conseguimos ajudar um número X de produtores, mas ajudar como? Nós entregamos determinado produto ou nós entregamos determinada assistência. Não. Quanto esse produtor aumentou? Entendi. Qual foi a produtividade dele? O que era e aonde estamos depois de vocês entrarem aqui dentro? Então, isso é ajudar. Não é dar dinheiro à reveria ou enfiar produto de qualquer jeito. É realmente causar um impacto na vida desse produtor. Causar um impacto dentro do agronegócio brasileiro. Mas, por exemplo, o caso de Mato Grosso também é um estado um pouco mais velho, né? No sentido de consolidação, da organização das terras e tudo mais. Rondônia, por ser um estado novo, ainda carrega um pouco desse estigma, né? Dessas dificuldades de poder regularizar as terras. Não seria basicamente isso? Isso influencia um pouco na regularização das terras, né? É por isso que eu acho que as políticas elas têm que ser um pouco mais voltadas a esse tipo de coisa. O lobby tem que ser voltado a esse tipo de regularização, porque só assim o banco tem credibilidade para emprestar um dinheiro e o dinheiro começa a circular aqui dentro. E começa a circular em mais mãos. Em mais mãos. O que é importante é circular em mais mãos. É porque envolve outros setores dentro do próprio estado, né? Justamente. Quando o dinheiro está injetado dentro da área. E uma grande questão também, e aí já aproveitando o gancho da primeira pergunta sobre a diferença da agricultura familiar e do agro, efetivamente, porque há uma comparação no sentido de que as grandes empresas representam de fato o agro. E o agricultor familiar, né, a pequena agricultura familiar, não representaria esse agro da mesma proporção e que hoje o estado de Rondônia tem potencial, na verdade, de perder espaço da agricultura familiar para essas grandes empresas tomarem esses espaços. Explica para a gente um pouquinho da diferença dos dois. Legal. E como que você vê essa tendência de fato de mercado. Agricultura familiar é agro, a gente precisa definir isso aí, isso tem que ser estabelecido muito bem. Principalmente para nós, aqui em Rondônia, que temos um número muito grande de propriedades ou de agricultura familiar. Tá? Então, o impacto dela para a nossa economia é muito alto.
né? Não que as grandes empresas não sejam importantes aqui para nós. Sim, tudo é. Onde entre o agro, entre o desenvolvimento. Cada vez que o agro se tecnifica mais, mais lucro tem, mais prosperidade traz para o lugar. E isso é inevitável, tá bom? Isso é inevitável. Então, quando você enxerga o agro como um todo, e você quer tirar essa distinção, a gente precisa entender como fomentar a agricultura familiar. Que aí volta lá um passo atrás na história do fomento. Certo. Precisa ser fomentado. Você quer melhorar a agricultura familiar? Sim. Então vamos fomentar. Só que vamos fomentar em números de produtividade. E ensinando esse cara como tem que produzir. E aí, Wander, a gente tem que fazer meias culpas de cada lado, certo? E entender também qual é o perfil desse agricultor. Esse agricultor tem perfil para aquilo que ele quer produzir? Porque às vezes, e muitas vezes, isso acontece na prática, experiência própria, que o pequeno agricultor ele se depara com limitações. Ou limitações de mão de obra, ou mesmo limitações de produtividade em alguns setores. Claro, se a gente estiver falando de uma horta ou às vezes de uma produção um pouco na linha de HF, que é o hortifruti granjeiro, talvez seja um pouco mais simples do que, por exemplo, uma pecuária, onde tem que ter uma dedicação muito maior, onde o custo de produção é muito maior. Então a gente tem que entender qual que é o potencial desse produtor para saber como ele vai ter que tentar produzir. Né? Em diversas vezes a gente já se deparou com um produtor que precisava dar o próximo passo, só que esse próximo passo implicava em algumas horas a mais de trabalho, esse próximo passo implicava em um investimento ou um aporte a mais. E aí entra a barreira do conhecimento, entra a barreira da limitação psicológica do conhecimento. Então o que a gente tem que fazer é tentar mudar um pouco a cabeça desse produtor e tentar causar e impressionar com números. Não só entregar ou só pôr de qualquer jeito o material dentro da fazenda ou dentro da agricultura familiar. Tem que ser posicionado com números. Mas até que ponto ele é agricultura familiar e até que ponto é uma grande empresa? Como que isso, o como que que isso impede é uma avaliado? agricultura familiar Como de ser que uma isso... grande empresa? Exatamente. Se a gente, como que avalia isso? Se a gente colocar o seguinte, existem algumas limitações dentro de ideologias. Cada setor dentro do país hoje tem algumas... Como é que eu vou colocar? Dentro de cada... Peraí, vamos de novo. Dentro dos estados brasileiros existem algumas limitações. Para nós hoje, a denominação de área para agricultura familiar, ela vai desde um agricultor ali até uns 20, 30 hectares, ele pode ser considerado uma agricultura familiar. Entendi. Em alguns municípios, por exemplo, Vilhena, se não me falha a memória, são 100 hectares. A agricultura familiar pode ser considerada até 100 hectares. Então é uma questão relativa de região. É uma questão relativa de região. Entendi. Agora, o que transforma uma agricultura familiar numa grande empresa é realmente o potencial. Por exemplo, uma agricultora de 2, 3, 5 hectares de café, por exemplo, o que impede esse cara de ser um grande produtor de café? Não grande em volume, mas grande em qualidade. Entende? Hoje nós temos casos na pecuária, né? Nós temos aqui dentro de Rondônia uma média de 0,6 UA por hectare. Isso vai dar aí menos de uma cabeça adulta por hectare. Então, se a gente estiver falando dos 100 hectares com os 40 ou 30 que eu posso usar, né, com os 40 que eu posso usar, eu teria que ter mais ou menos ali umas 35 cabeças. Né? Seria a média para a gente poder trabalhar ao longo do ano. Nós temos registros hoje de trabalhos dentro da pecuária que nós conseguimos colocar mais de 10 UA por hectare. Então, nesses 30 e poucos hectares, 40 hectares que o produtor tem, ele conseguiria rodar ali tranquilamente 400 cabeças. Roda? Não roda. Por quê? Porque dá trabalho. Porque ele tem que fazer um piqueteamento bem adequado, uma água muito boa, uma linha de coxo muito grande, um aporte de investimento aí, a gente já está falando aí de em torno de uns R$ 1.200 por hectare, então tem que ser um aporte muito grande. Tem um envolvimento de custo maior, envolvimento de trabalho, de mão de obra, de mais pessoas envolvidas no projeto. Mais pessoas envolvidas e tudo mais. Então aí a gente entra no grande problema. Talvez essas limitações eu acredito que é muito mais no olho de quem vê, entende? Ou na mão de quem trabalha. Entendeu? Na mão de quem trabalha. Que é mais sentida. Que é mais sentida no final. E a questão do medo da agricultura familiar em perder o espaço para as grandes empresas. Boa. Hoje, nacionalmente já conhecidas. Como que está essa percepção? A gente costuma usar lá dentro da Proagro o seguinte,
que vai perder espaço o ineficiente. Aquele produtor ineficiente que não sabe os custos de produção, que não tem controle do que ele produz dentro da fazenda, ou dentro da propriedade, dentro da agricultura dele, dentro da agricultura familiar dele, ele vai sair da agricultura. Ele vai sair da atividade. Ele não tem mais... ele vai perdendo espaço. Principalmente aqueles que estão em áreas com potencial produtivo. Seja produtivo para a pecuária, ou seja produtivo para a agricultura. E os grandes centros, as grandes empresas, as multinacionais, vão entrar com toda a força com relação a esse tipo de área. E a gente já vem vendo isso muito lá na região do Cone Sul e cada vez mais isso vai subir. Entrando para dentro do estado de Rondônia e as regiões. Pronto, se você voltar no tempo e voltar no tempo não muito, coloca 5 anos, 10 anos atrás, você ia daqui para Vilhena e você não encontrava agricultura tão forte como você encontra agora. A agricultura era Vilhena, era a região do Cone Sul, a agricultura. Hoje não é mais. Daqui para Porto Velho você já vai vendo. Vai embora, cara. Vai embora. Você vai para Pimenteiras hoje, a agricultura está nos dois lados. A agricultura está nos dois lados, então não tem mais limite. O limite é a produção. O limite é a eficiência produtiva da propriedade. Então, se a sua propriedade está sendo ineficiente, aí eu vou colocar as pernas para cima e vou fazer o arrendamento. Ou, quiçá, vender a propriedade. Daí a gente entra na sucessão. Né? Pode ser uma ignorância da minha parte. Tem uma história que o solo de Rondônia... Inicialmente, o solo era vendido como um solo infértil, improdutivo dentro do estado de Rondônia. Depois foi feitas as análises e, milagrosamente, descobriram que era bom. A partir disso, então, a gente começou a ter um crescimento dentro da agricultura, dentro do estado de Rondônia, enfim, os plantios. Mas a história que se diz é o seguinte: quando foi feita a análise, descobriu que a terra de Rondônia era uma terra virgem, era uma terra de melhor produção, que as outras terras, estados abaixo aí do Brasil, já estavam todo ano fazendo plantio, já não tinha toda a qualidade do solo. Isso é verdade? Até onde isso é verdade? Até onde isso é mentira? Vamos assim, né? Nós temos agora um grupo de professores, empresários aí investindo pesado nessa parte de monitoramento, mapeamento do solo de Rondônia. Tá? Eles estão investindo bastante nisso daí, trazendo informação para a gente conseguir gerar mais conhecimento e mais detalhamento do solo rondoniense. Tá? Mas a gente tem uma variação muito grande de solo. Se você sair daqui e andar aí num raio de 200 quilômetros, você vai ver inúmeros perfis, tipos, vegetação. Então, você consegue ver muita diferença. Se você for daqui para Pimenta Bueno, ou mesmo daqui para Vilhena, você vai encontrar diferentes formas de vegetação. Então, só aí você já consegue identificar que a gente tem essas variações. Esse é o primeiro ponto. E as variações existem. Qualidade. Claro, tem os solos com mais qualidade, solos com menos qualidade. Não tem como você comparar, por exemplo, aqui nessa região da Zona da Mata, com o solo mais arenoso que eu tenho lá na região de Vilhena. Certo. Se você começar a observar a produtividade, você vê que aqui eu consigo girar 2.5A e lá eu não consigo uma. Entendi. Entende? Então, naturalmente falando, tá? Naturalmente falando. Sem investir em tecnificação ou impulsionar alguma coisa. Certo. Então, a gente já tem essa diferença. Só que isso é trabalhado. Você consegue melhorar o solo de Vilhena e Rondônia? Consegue. Você consegue girar uma produtividade muito maior? Consegue. A gente já girou até 2,6 cabeças por hectare. Então isso já é bem mais do que a média dentro do nosso estado. Então o que vale é a intensificação e o que você está querendo fazer. Claro, vai ter produções diferentes? Vai. Se você fizer um comparativo com o que nós produzimos aqui dentro de Rondônia, em safras de milho ou mesmo de soja, você vai comparar com o solo do Paraná, é quase 3 vezes mais, cara. Então, existem essas diferenças. A produtividade corresponde a isso aí. Mas tudo pode ser mecanizado e tudo pode ser trabalhado. Entendi, melhorado. Hoje o que está mais valendo a pena? O milho, a soja, o boi? Qual é a variação hoje do mercado, mas principalmente dentro do estado de Rondônia, pelo desafio logístico, pelo desafio dos custos empregados, que em breve aí a gente passa também a ter os pedágios na nossa única logística, que é a BR-364, que vai acabar embutindo no preço final para todo mundo. Vai ficar bom. Isso aí já está entrando na nossa conta para expansão. A agricultura e a pecuária, né, quando você diz vale mais a pena, vamos tratar como estratégia. Porque, por exemplo, numa terra mais quebrada, uma terra mais morrada, que a gente chama, quando você fala assim, é melhor produzir soja ou é melhor produzir boi? Não entra soja, entende? Aqui não vai soja, então ela só produz boi. Então você vai ter que produzir bem boi. Mas ela cabe café, então ela é melhor café. Então você vai ter que fazer um equilíbrio. Hoje, né, quando você coloca a saca de café aí a mais de R$1.000, né, que é o que está valendo, a arroba é em torno de 280, 285,
beirando os R$ 300, né? Quando você faz esse comparativo, se você for ineficiente no boi, é melhor café. Entende? É que se fizer uma comparação com o café também chega até a ser desonesto, né? Vamos trocar para soja. Tem alguns lugares, alguns clientes, que nós já estamos substituindo a área de soja, a área de lavoura, por pecuária. É um lugar muito pouco produtivo, vai produzir 50, 60 sacas de soja por hectare, não vai fechar a conta, não. Então vamos produzir pecuária. Vamos produzir uma pecuária mais intensiva, vamos capacitar nossa pecuária e vamos conseguir melhorar e esticar muito mais essa produção. Então você coloca uma coisa mais rentável. Então é aquilo que eu estou dizendo. Eu acho que no final das contas, o que vai fechar a conta não é o que você trabalha ou qual é mais rentável. É a adaptação da tua terra ou a aceitabilidade da tua terra naquilo que você está produzindo, certo? E ser eficiente naquilo que você está produzindo. Qual é o custo de produção, como você está colocando e essas coisas que influenciam na tua margem, né, no teu lucro. Dentro desse contexto de estado de Rondônia e tudo mais, a gente está falando aí do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Na verdade, é uma guerra fiscal contra o mundo, né? No Brasil tem contornos econômicos, tem contornos políticos, mais político do que econômico, basicamente, né? E até onde isso está afetando a gente aqui dentro do estado de Rondônia, até onde isso está afetando a agropecuária. Eu sei que muitos frigoríficos no início já estavam prometendo dispensar um monte de funcionário. Já tinha muito produtor já colocando na ponta da caneta o prejuízo. Agora, na prática, o que está acontecendo? Cara, é muito boa a tua pergunta. Eu vou trazer esse questionamento um pouco mais para o principal fator que a gente trabalha, né? Que é a pecuária aí. Na bovinocultura de corte, e como todo mercado de commodity, ele reage muito rápido a burburos, a notícias, a essas coisas todas, né? Então, veja o caso dos bancos. Foram 40 bilhões, mais de 40 Exatamente. bilhões. 41 bilhões. Pronto, por causa de uma assinatura do Supremo, né? E quando foi na pecuária não foi diferente. Os Estados Unidos taxas, foi numa terça-feira ou quarta-feira. Abrir só um parênteses, ainda teve uma queda de mais 2% dos bancos por causa de um cartão bloqueado. Muito bom, muito bom. E o Banco do Brasil subindo hoje de novo, olha aí, ó. Tá vendo? Não deu para comprar 19 de novo. Vamos pensar o seguinte, que quando isso aconteceu, acho que foi uma terça-feira à noite, uma quarta-feira à noite, não me falha a memória, quando isso aconteceu, no dia seguinte, estava tudo desabando, certo, principalmente voltado ao agro. E aí, os caras descobrem que a gente exporta 15% para os Estados Unidos. Meu Deus, descobrimos 15%, ninguém nem sabia que exportava, aí já descobre, e aí já vai tendo todo esse burburinho que está fazendo. Então, na real fato, o que aconteceu na pecuária? O impacto foi imediato para o curto prazo. Então, no físico, foi muito mais dolorido do que no futuro. Então, calma. Os frigoríficos colocaram, e aí já vem aquilo que a gente falava do pecuarista, dominar a sua arte de produção, que nós dominamos pouco e mal, e aí entrega o boi de qualquer jeito, não tem uma seção de custo, e vai vendo o arroba subindo, daqui a pouco a arroba despenca R$30, o cara não sabe onde está, sai entregando o boi. Teve pecuarista que entregou o boi sem saber o preço que ia receber. Isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo. Você não pode fazer um negócio desse. E aí a gente viu 15 dias depois as coisas se normalizando. E hoje as coisas tomando uma cauda excepcional. A arroba está disparada. E a tendência é de alta, não é de baixa. Mas ela já esteve mais alta no passado. Bem lá no passado. Lá na época de pandemia, primeiro e segundo ano de pandemia, a gente já teve os históricos lá em cima e tudo mais. Que a gente acredita que vai, por causa do ciclo, ano que vem a gente começa a voltar a medir máximas históricas ali dentro, tá? Mas nesse curto prazo, o impacto maior foi na base, ou seja, foi no produtor, foi quem mais sentiu. Porque a indústria não vai sentir esse tipo de coisa. A indústria não vai, ela vai realocar. Porque quando você coloca 15% de exportação dos Estados Unidos, vai dar um impacto muito grande, 15% no salário do brasileiro, imagina, tirar 15%. Mas ele, no entorno da quantidade de abate que a gente faz, a quantidade de carne que a gente produz, é 4%, gente. É 4%. O mercado de aves e suínos, no último impacto que teve, bateu na casa do nosso cliente e falou, olha, pessoal, eu tenho um produto diferente para você. E aumentou a exportação para o mesmo local. Entende? É a hora da gente sentar e começar a fazer novas negociações ou pensar em novos mercados. Entende? E na minha cabeça ainda, não era nem a gente brigar. Era a gente bater lá na porta dos Estados Unidos e falar assim, olha, vamos conversar? Por quê? Porque o produto que vem dos Estados Unidos para cá já é taxado de 50%. Certo.
Entende? A única coisa que eles fizeram foi, não, beleza, vou devolver um pouco da tua taxa. E aí quando você para analisar e pensar que a negociação sairia muito melhor do que a briga, ou a especulação ganharia da especulação, é você sentar com esse cara e entender o seguinte, olha, os Estados Unidos está com o rebanho mais baixo, historicamente falando, dos últimos 20 anos. Tá? Então, a perspectiva é que esse rebanho só volte a se normalizar daqui 12 anos. É um tempo considerável. Cara, é um tempo considerável. E a gente tem a carne mais barata do mundo. Quando você fala de novos mercados, é outros países. Também. Outros países. Buscar novas fronteiras. A gente tem um monte de leque. Já existem algumas notícias, a gente tem que tentar buscar um pouco de veracidade ou dar uma olhada o tanto que isso está impactando no mercado americano. Porque a nossa carne era destinada para um tipo de produto americano. Hambúrguer. O americano ama hambúrguer, come demais. E aí agora o que aconteceu com o hambúrguer? Mas é um hambúrguer artesanal mesmo ou é o de soja? É o de carne. É o de carne. E agora, o que acontece no mercado americano? O preço da carne está subindo. Certo. E aí eles estão tendo que remapear ou remodelar o tipo de negócio deles. Então já estão pensando em ou diminuir o tamanho do hambúrguer, certo? Ou reduzir o peso. Diminuir o tamanho e reduzir o peso, para que esse hambúrguer fique mais barato, né, e caiba no bolso do americano sem ele sentir esse impacto direto, que é o que a gente está vendo, né, no curto prazo. Então, eu acredito que caberia muito melhor uma negociação, uma conversa e analisar. O problema é que a gente surfa muito mais a onda negativa, porque quem estava sentado, né? Especulação. Porque quem estava sentado, 90% dos nossos clientes, que estava sentado e baseado em informação, não teve esse desespero todo. A gente não teve cliente que sofreu. Entendi. Zero sofrimento. Sabia onde estava, sabia o que tinha que fazer, estava com as coisas e as contas planejadas e a gente vai tocar o barco. É assustador? Não tem como dizer que não. Mas vamos entender o que está acontecendo, vamos compreender o mercado e vamos entender que o Brasil tem um cisne negro aí a cada 14 meses, segundo o Rodrigo Albuquerque, que é um analista do mercado pecuário. A cada 14 meses o Brasil pare aí uma coisa como essa. Sente um baque de alguma coisa. Que é o ato especulativo. É basicamente o modelo que eu opero dentro da Bolsa, que é os 2 momentos do ano para entrar nas oscilações negativas. Né? Igual agora teve uma grande oportunidade. Quem aproveitou surfou na onda. Principalmente dos bancos. Porque a gente sabe que no final das contas, por mais que tenha toda a questão da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente está falando de um impacto que não altera os fundamentos de uma empresa. A gente está falando basicamente de um impacto que envolve apenas um único cidadão dentro do banco. Justo. Que ninguém consegue entender na hora. Entra naquela onda especulativa achando que todo mundo agora vai ser alcançado, né, por aquela bolha de especulação, e não é nada disso. Não é nada disso. Isso é interessante. É bom ver o que você está dizendo, Wander, e compreender isso mesmo. A gente está falando no mercado de agro e mercado de commodities, mas entender o impacto disso dentro da empresa, certo? Porque quando isso aconteceu, no dia seguinte, eu acho que no intervalo de uns 30 minutos eu cheguei a receber umas 20 ligações. E agora, o que eu faço? Como tá? Como é que eu vejo? Eu falei, calma, gente. Vamos entender primeiro o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo. Os bancos desabaram, vou sair vendendo, vou sair fazendo operação, o mundo vai acabar. Não, calma, vamos entender o que está acontecendo. Isso serve para qualquer crise que a gente passe. Né? Se a gente voltar a 5 anos atrás, quase 6, a gente vai voltar lá na pandemia. E teve gente que se deu muito bem. Claro que teve negócios que foram ao fracasso, mas teve negócios que não só cresceram, quadriplicaram, quintuplicaram. Então, aproveitaram a oportunidade naquele momento, né? Vendo o mercado, o que estava precisando, a dor daquele momento, da necessidade. Enquanto um chora, um vende lenço, cara. Essa é a regra do mercado. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Enquanto a gente não se tornar um país em sistema diferente. Eu entendi. Mas uma das grandes questões, aí eu volto ainda um pouquinho na pandemia, as empresas que envolvem ali dentro do agro ainda sentem o impacto da pandemia ou não? Isso já é uma etapa superada? Wander, eu tinha que te trazer alguns números mais concretos, mas eu acho que o agro não sofreu em nada com a pandemia. Entendi. O agro ele entrou num momento onde estava todo mundo parado,
consumindo como nunca. Olha os deliveries o quanto cresceram. Exatamente. Entende? Então o agro teve foi muito dinheiro que foi muito, ingressado, né, dentro da economia brasileira. muito dinheiro. E aí quando você olha para isso, você enxerga esse problema. O negócio é o seguinte, o agro, por trabalhar com commodities principalmente, ele é cíclico. Ele é cíclico. Então você viu uma soja de 180 que há alguns meses atrás estava beirando 90, 95, 98, 99, chegou a bater R$90, a gente achou que nunca mais ia acontecer. Você viu uma arroba do boi ser cotada a 380, Exatamente. 390 e depois baixar para 180. Então, cara, é safra. Tu viu um milho de 36 no final do ano passado para 85 nesse ano, 90, R$100 a saca chegou a ser comercializada no físico aqui. Então a gente tem que entender como é que acontece e entender que isso é um ciclo, mas nesse né? aspecto da oscilação por cotação de bolsa e tudo mais, né? Como que faz? Do nada eu estou lá com uma cotação acima dos 300, no outro dia baixou para 200. E agora eu estou com todo o meu gado no pasto, o que eu faço com tudo isso? Isso é muito bacana. Vamos partir da premissa que a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é o lucro da tua operação. Né? Se a gente for colocar o lucro numa fórmula, o lucro é a quantidade de arrobas que você está produzindo vezes a quantidade ou o preço da arroba no mercado. Então, a quantidade que você produziu vezes o preço da arroba no mercado menos o teu custo de produção. Então, é aí que você tira seu lucro. Dessas equações, a única que você não consegue controlar é o preço pago pela arroba. Isso é o mercado. Você não controla um Trump colocando 50%. Você não controla uma vaca louca no meio do caminho baixando a arroba. Mas não vale a pena para quem trabalha com commodity operar no contrato futuro? Coloca toda a sua... É aí que eu vou entrar. Porque o que acontece? Quando você controla as duas premissas que você faz, certo, você consegue trabalhar dentro com outras alternativas. Hoje, no mercado do boi, por exemplo, nós temos o mercado a termo, que é que você vai lá no frigorífico e fecha junto ao frigorífico. Você tem o hedge, que é a trava, put, call, que é o seguro que você faz, o seguro de baixa, o seguro de alta. E você tem o especulativo, né, que é o boi de bolsa, que você compra, vende, contratos ali dentro. Então você tem hoje alternativas para segurar ou para se prevenir de uma coisa como essa. Então, e é uma ferramenta muito pouco utilizada. Por quê? Porque a gente faz muito pouco e muito mal a tarefa de casa, que é controlar o que a gente está produzindo. Entende? Entendo. Então, quando você controla isso, você consegue falar, porque não tem como eu fechar com você aqui o preço dessa caneca, você quer me pagar, e eu não tenho como fechar o preço dessa caneca se eu não sei quanto custou para produzir. Entende? É isso que acontece na pecuária hoje. Ele tem medo de fechar, porque, e se subir? E a gente tem alternativas para os dois. Mas eu sempre brinco, se dente der cara, é melhor tirar o dente, então... Não faz o menor sentido. É isso aí. É melhor garantir mesmo que seja mínimo lucro, mas estar protegido um pouco das variações. É isso aí. Porque já é um mercado desafiador que assume um risco muito grande. Eu tenho ali um plantio que do nada posso ter uma seca extrema, posso ter muita chuva e ser contraditório a todas as expectativas que a gente tem para aquele ano. E eu assumo o risco quando eu faço isso. E é um mercado que eu vejo desafiador na perspectiva de que muitas vezes... muito embora seja um mercado rico, ele acaba tendo que ser subsidiado pelas isenções tributárias para ele dar conta, porque o custo é muito alto. Então, se o custo for elevado, o consumidor final sente isso lá. Então, para quem produz, tem que ter essa série de incentivos, benefícios e tudo mais, né? O acesso ao crédito e do financiamento. Então, há uma tomada de risco muito grande por parte de quem produz, ao passo que também a gente vê uma margem que é interessante. Mas eu sempre sou um crítico da margem, né? Eu ia te perguntar o que é uma margem interessante. Eu sempre sou um crítico da margem. Você se recorda já há alguns anos, eu sempre questiono isso. A questão mesmo do gado, naquele momento que tinha um retorno de 3%, não sei se ainda continua dentro dessa margem de 3% mês, continua 3%? Assim, ó, 3% é um bom cenário. Né? É um bom cenário. Então, é um bom cenário. Aí, dentro do desafio que não tem um bom cenário, eu vou trabalhar muito assumindo um risco gigante, porque essa é a grande verdade, desse mercado e com a margem de 30% a 36% num bom cenário por ano. E aí a gente vai, em contrapartida, a gente observa outras possibilidades dentro do próprio mercado financeiro que a gente tem hoje. A gente está falando do básico aí, de uma CDI de 15%.
entende? Ao ano. Então, num péssimo cenário do agro, qual é a margem, por exemplo, dentro da pecuária? Entende? 1,5% ao mês, 2%, está valendo a pena? Eu entendo e sou bem adepto, né? Confesso para você, como investidor há mais de 13 anos, né? Que, cara, se for para fazer cagada na agricultura ou na pecuária, deixa o teu dinheiro parado ali, que pelo menos tu não vai ficar, Exatamente. vai passar necessidade, né? Mas quando a gente coloca... Não é para amador o mercado, né? Não é para amador. Mas quando a gente coloca esse interior de margens, ó, vamos pensar o seguinte, vamos falar de um produtor comum, tá? Estava essa semana conversando com um agricultor que está se aventurando na pecuária e eu falei sobre margem. Falei, ó, qual é a margem que vocês querem tirar na pecuária? Quando fala aventurando, é a primeira experiência, é a primeira não, experiência né? na pecuária. E aí a gente estava fazendo acompanhamento. E aí, como ele é de agricultor geralmente tem esse número na mão. Qual é a tua margem líquida, né? O que te sobra do saco de soja, da tua produção de soja, de milho aí. E aí ele, isso é muito complicado, porque tem variação disso, variação daquilo, às vezes colhe mais, às vezes colhe menos, tem um problema de chuva, aquela coisa toda que sofre o agricultor. Falei, não, mas me dá uma média do que foi a tua última safra. Só para a gente ter uma conta e a gente conseguir colocar isso aqui para fazer conta. Aí ele olhou para mim e falou assim, 8%. 8% assim, nossa, o quê? Ano? 8% na safra. Na safra. Na safra. Entendeu? Que você pode colocar ali na safra, 8%. 8% é muito pouco. É pouco. 8% ele mal vai pagar a nossa inflação. Exatamente. 8% ele não vai conseguir se permanecer. E aí me assustou um pouco. Só que eu nunca vi esse agricultor, não esse em específico, mas em conversa com o agricultor, ele falou assim, ó, minha margem líquida deu mais de 16. Eu nunca ouvi isso. É muito difícil. É claro que você pode ter grandes players, grandes grupos que coordenam ações delimitadas no mercado e conseguem fazer essa margem aumentar, tá bom? Mas eu estou falando de um agricultor normal, um agricultor convencional, tá? Quando você envolve a pecuária nisso, que você coloca na pecuária, quando eu falei para ele isso, eu falei, cara, vamos tentar trabalhar em 20. Porque se eu não tentar trabalhar numa pecuária em 20% ao ano, a gente pode parar a tua operação. Na nossa conta, Wander, dentro da Proagro, o que a gente já faz? Pega o teu investimento, o que você quer investir? O teu investimento líquido você vai colocar na pecuária. Se isso não te der 20% ao ano, a gente tem que rever. A gente tem que rever porque, como você disse, a Selic está pagando 15%. Exatamente. Na pior das hipóteses, e quando você fala de pecuária, chefe, nós estamos falando aí de 100, 200 cabeças, 300 cabeças, nós estamos falando de patrimônio milionário. Então, se você pega 1 milhão hoje e vai num banco, bota com uma cooperativa ou uma aplicação financeira um pouco mais elaborada, nós vamos falar aí, na pior das hipóteses, um 0,98 do CDB. Exatamente. Ao mês. Ao mês. Entende? Sem você se preocupar. É claro que a gente precisa do produtor produzindo, a gente precisa do agricultor plantando e essas coisas todas. Não estou levando em consideração isso. Estou levando em consideração a manipulação do seu dinheiro. Justo. O seu investimento. Tá? Então, quando você leva isso em consideração, se eu não tirar 15% hoje da minha operação pecuária, eu acho bom a gente rever algumas coisas. Claro, né? Eu escutei isso da boca de vários agricultores do ano passado para esse ano, né? A máxima de um deles, rondoniense inclusive, disse o seguinte, eu ganhei dinheiro na pecuária por 13 anos e eu tomei prejuízo em 2. Se nos 13 eu não tivesse me preparado para tomar prejuízo nos 2, eu seria um péssimo gestor ou um péssimo administrador. Então eu tinha que estar fora da ação. Veio provisionando, veio fazendo caixa para o mau momento. Pronto, você faz esse tipo de coisa. A gente tem que fazer isso na vida, entende? Escutei isso de um outro também, famosíssimo, vou preservar o nome por questão ética, mas que ele me entregou o resultado de 2024 da mão, e aí eu olhei assim, tá, cara, resultado enorme, assim, uma coisa linda, sabe? O custo de arroba produzida em 130 e poucos reais e o cara vendendo arroba 380. O cara tava dobrando o dinheiro dele. E aí eu olhei pra cara dele e falei assim é bom, né? Trocar de avião, né? Ele tava trocando de avião. E assim, é bom trocar de avião. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, mas os últimos 2 anos, se eu mostrar pra você, você não aguenta segurar a peteca. E é justamente isso. Então a gente tem que se preparar. Então num mercado como esse, a gente tem que se preparar. Mas e as margens? A pergunta é sobre margem. A margem é 20%. Se você não tiver um negócio com 20%, você não vai conseguir se manter. Isso me leva a uma outra questão recente. Por exemplo, o Banco do Brasil provisionou um possível calote, na verdade, né? Ele provisiona uma perca porque houve
uma liberação de crédito, principalmente para a área do agro, e agora ele provisiona porque entende que está no mau momento e é possível ele não receber esse valor que ele fez esses empréstimos, ou que ele deu acesso a crédito para esses produtores. Afinal, o agro está em crise ou não está em crise? Cara, que pergunta boa, né? Assim, o agro não passa por um bom momento, né? A gente há de convir com isso, né? Assim como você falou que nós somos subsidiados, nós temos uma série de incentivos e benefícios para acontecer, e nos últimos anos a gente não vem sentindo isso, tendo isso, e para piorar um pouco a situação, nós estamos numa fase ruim da commodity. Então, cara, tá tudo muito complicado, muito conturbado. Só que quando você pega o contexto desse produtor ou dessa dívida desse produtor, a gente teve um acréscimo ou posso dizer um acréscimo, né, muito grande das RJs do agro ano passado. E esse ano vai ser outra paulada. Por quê? Porque a gente está com uma taxa muito alta, o custo da dívida ficou muito alto. Veja bem, Wander, ano passado nós tivemos alguns clientes querendo pegar dinheiro no banco. Certo. A taxa de juros na época real já dava 16% quando a Selic estava 12%. Esse ano, nós estamos falando de taxa acima de 18%. Exatamente. Eu tive um produtor que chegou com uma prospecção de empréstimo, de custeio, para ele pagar com 24 meses, de 22,2% ao ano. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, qual foi a conta que nós fizemos lá atrás para produzir tua roupa? 20%. Eu falei, você vai pagar essa conta, sim ou não? Não. Então isso é uma operação inviável. Só que se o cara não tem esses números na mão, ele pega esse dinheiro, ele vai colocar esse dinheiro e vai... Mas e aí, o produtor fez aquilo a vida inteira, estamos num cenário complicadíssimo de taxa de juros, vou fazer o quê? Cara, mas aí a gente tem que fazer o quê da vida? Que lá na década de 90, o nosso real tinha um poder de compra. Hoje o nosso real tem outro poder de compra. R$100 lá no início da década de 90 era um preço, Wander. Esse mesmo R$100, ele vai estar custando uns 32 hoje, se não me falha a memória, cara. Então o nosso poder de compra diminuiu drasticamente. Não, então quando você enxerga, eu vou fazer o que se eu não tiver esses 22? Não, mas você não tem que estar fazendo agora, você tinha que ter feito antes. Agora você tem que remediar com o que você tem. Mas eu falo assim, por conta da própria educação financeira, o Brasil ele não é um modelo de educação financeira para ninguém. Hoje o que a gente tem é uma nova geração se aventurando um pouquinho ali no mercado financeiro, se auto-intitulando profissionais de bolsa, mas a grande verdade é que do ponto de vista econômico e da perspectiva mesmo, o conhecimento não é tão grande. A gente tem uma geração mais informada, mas menos conhecedora dos impactos real dos juros e tudo mais. E aí quando a gente vê, por exemplo, quem a vida inteira produziu e está diante de um cenário extremamente desafiador como a taxa de juros está hoje, como que ele vai migrar, entende? A vida inteira eu vendi coxinha, como é que agora eu vou vender picolé? Não sei nem para quem eu vendo. Vamos pontuar o seguinte, assim, a gente tem diferentes gerações passando pelo agro, né? Então, entenda-se, e eu vejo isso na prática, que é uma geração antes da nossa, né, que assumiu esse agro. É uma geração mais ter do que ser. Tá? Então a gente tem essas diferenciações ao longo do tempo aí para a gente conseguir tentar desmembrar isso que você está me dizendo e a gente tentar achar uma solução. Parte desse princípio que o que pode ser que falte para algum... Porque, lembra, tem um chorando e um entregando lenço. Certo? Enquanto estava todo mundo reclamando da pecuária, tinha um cara se desenvolvendo. E qual foi a diferença desse cara? Ele decidiu se desenvolver um pouco a mais do que o outro. Então, no final das contas, talvez falte um pouco de responsabilidade desse cara de querer dominar o assunto que ele trabalha. E hoje, principalmente hoje, tanto na pecuária quanto na agricultura, a agricultura é um pouco mais carrasca com relação a isso. A pecuária, hoje, ela não admite mais amador. Pô, se você foi ali comprar 100 boi e quiser engordar 100 boi de qualquer jeito, muito possivelmente você vai tomar borracha, chefe. E aí você vai sair da atividade. A culpa é da pecuária que não é boa? Não, a culpa é sua. Muito ainda. A culpa é sua. A culpa é sua que não foi buscar conhecimento, ou pelo menos contratar conhecimento suficiente para que aquilo funcionasse. Eu tenho clientes que ele não entende nada de pecuária. Zero. Só que ele tem dinheiro. E ele olha para mim e fala, isso aqui vai dar 20% ao ano? Vai. Então investe. Isso aqui vai dar tantos por cento? Não. Então eu vou investir esse dinheiro em outro lugar.
Então, assim, quando você pega o cliente que tem um pouco de educação financeira e aí ele pega e fala para você, olha, eu te dou um volume financeiro X, se isso aqui tiver uma representatividade ou uma taxa de retorno de 20% ao ano. Não, eu consigo entregar na pecuária. Não, beleza, então vem para cá. Eu quero uma taxa de retorno de 34% ao ano. Não, eu não vou conseguir. Não, então eu vou mandar meu dinheiro para lá. Então ele tem esse discernimento. E aí eu acho que falta um pouco do nosso produtor, do nosso pecuarista, largar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, é assim que eu aprendi e é assim que vai ser. Então quando a gente larga, desprende disso, então por isso que eu tenho que trazer também um pouco a responsabilidade para esse cara, porque ele tem que olhar para dentro do negócio dele e ver o seguinte, olha, tô batendo cabeça. Antigamente eu trocava um pedaço de terra por uma bicicleta, troquei fazenda por Fusca, né? Esse pedaço de loja eu comprei uma Toyota, então hoje não é mais assim. O investimento dentro da área hoje é muito grande, o custo da terra é muito alto. Então, se eu não tiver um lucro, se eu não tiver um planejamento ali dentro, a coisa não vai fluir. Então, a gente entra nesses problemas e aí a gente não pode tirar ou eximir o pecuarista, o atual pecuarista desse problema. Então, a gente consegue medir muito isso, Wander, principalmente pela bem que vai cortar, né? Como é que é o nome? Quando você herda alguma coisa, herança, hereditário não, Pelo legado? Não, Sei. porra. Seu pai morreu, vai deixar as coisas para você. Herança? Como é que é o nome Herança. disso? Não é herança, não. Bem, a gente consegue ver muito bem isso na sucessão. Entende? Quando o pai deixa isso na mão dos filhos. Se os filhos estão ligados ao negócio e têm amor pelo negócio, eles tocam. E tocam muito melhor. Porque começam a fazer gestão. Levam em consideração os números da propriedade. Quais são os indicadores que eu tenho que levar em consideração para que isso dê retorno? Quando não existe essa sucessão ou não existe esse acompanhamento por base dos pais para os filhos, geralmente essas propriedades são vendidas. Então, eu vi uma crítica ainda essa semana sobre essa questão, principalmente sobre o êxodo rural, que é os filhos saindo das propriedades rurais, indo para a cidade e não querendo voltar para o campo. Essa é uma realidade que alguns municípios já enfrentam aí Brasil afora. Eu acho que essa que é a grande questão da educação no campo, que hoje voltou esse fomento novamente, né? Que a educação do campo aconteça de fato no campo até o final do ensino médio. O que a gente tem observado é que também tem uma cultura que contrasta. Por exemplo, dentro dos Estados Unidos, a família é preparada durante a vida para tocar a fazenda, para tocar a propriedade, e no Brasil não existe muito ainda esse fomento. E isso da perspectiva da crítica que eu vi essa semana. Comenta um pouquinho sobre isso aí. Isso é muito bacana a gente olhar o seguinte. Vamos destrinchar isso. É um assunto muito robusto para a gente trabalhar como uma única esfera. Vamos dividir em algumas esferas para a gente entender o seguinte. A educação no campo, né, ou mesmo o êxodo do campo, você tirar a população saindo da roça, indo para a cidade, isso já tem muito tempo que acontece. Porém, a gente vem notando um pouco menos e a gente já vem notando algumas migrações contrárias, né? Eu dou exemplo para você agora recentemente, eu tenho um contato e ele é um cara da cidade, é um cara do campo que foi para a cidade e agora quer voltar, quer tocar o negócio da família, quer tocar o negócio, ele quer assumir aquilo, ele quer saber se aquilo vai ser suficiente para ele sustentar a família dele. Mas eu acho que não é esse o desafio. Desculpa. Não, pode contribuir, porque o que acontece? Quando você olha isso, para você avaliar essa migração do campo para a cidade, era porque era uma saúde incipiente, um local para dormir incipiente, era uma vida muito incipiente. Sim. Entendeu? Desafiador era esse o ponto que eu ia mencionar. Esse era o problema. Só que hoje a gente já vem mudando muita coisa. Né? Por exemplo, em algumas propriedades que a gente atende, a gente já começou a principalmente focar na melhora de vida da população ali dentro. Então, o vaqueiro tem uma casa de primeira linha, com porcelanato, bem estruturada, local para fazer sua confraternização, local para estacionar o carro, dentro da casa dele, local para receber o filho, acesso. Então, são essas coisas que vão fazer com que esse cara fique dentro da fazenda. Então, se você não fizer esse tipo de operação, vai sair mesmo. Quero que meu filho estude para não ter a mesma vida que eu tive, porque a vida foi muito sofrida. Exatamente. Entende? Essa era a perspectiva. A vida foi muito sofrida. Então, quando você coloca isso em questionamento, mas você observa que nem tudo é assim, tem
Tem propriedades que você vai hoje que é muito melhor você ficar dentro da propriedade. Inclusive eu brinquei com o dono um dia. Falei, olha, se você quiser eu venho aqui e viro seu gerente. Pô, morar na casa do jeito que o cara deu pro cara. Carro, comida. E tu tá dentro de um lugar seguro, sem nenhuma preocupação com vandalismo ou com algum tipo de problema que a gente tem na vida urbana, cara, é uma excelente opção, eu digo para você. E outra, digo mais, conheço gente envolvida nesse ramo que se distanciou, foi para a cidade, teve a oportunidade de herdar uma propriedade, eles voltaram para a propriedade e a criação dos filhos é toda lá, com muito orgulho. E os filhos falam normalmente, conversam normalmente, são extremamente sociáveis, que essa é a grande preocupação. E é homeschool, cara. Para ainda voltando no assunto da questão do retorno do agro, a questão hoje do momento que ele está passando, da crise que ele está enfrentando da perspectiva hoje dos bancos e o financiamento. O agro ainda é muito dependente da política pública do Estado, como que esse panorama, como que é essa visão? Porque eu sei que no início do ano a gente teve um problema relacionado aos subsídios para o crédito, principalmente envolvendo os produtos ali mecanizados e tudo mais, né? E a gente teve aquela construção da narrativa política de que sem isso o agro no Brasil iria parar. Então, qual é a grande verdade em cima disso tudo? Realmente o agro é dependente do crédito para poder sobreviver? Então, é muito. Né? Eu não vou te precisar o número de volume de produtores, que eu não tenho essa informação na mão da quantidade de produtores que a gente acompanha que precisa 100% de um recurso. Mas a gente há de convir que é muito mais interessante o subsídio do governo, claro, taxa de juros envolve o número financeiro e tudo mais, para subsidiar essa operação. Né? Independente do volume que seja. Existem produtores que estão no nosso portfólio que eles são 100% dependentes de financiamento. 100%. 100%. E aí entra naquilo que a gente estava conversando sobre a taxa de 22. Putz, eu ganho 20 e eu vou ter que financiar 22. A gente vai ter que espremer de um lado, espremer de outro, mas se eu parar, a engrenagem para. E se parar, tudo degringola. Então a gente precisa manter a engrenagem funcionando, aproveitar os momentos bons e saber lidar com os momentos ruins. Entende? Então é 100%. Tem produtor que não é dependente desse tipo de operação. É claro que sempre fica muito mais fácil, venhamos e convenhamos, você trabalhar com o dinheiro dos outros, no caso o banco, você trabalhar com o seu, porque o seu seca a caixa. E o caixa sustenta boas operações. Mas está valendo a pena hoje com essa taxa de juros? Nossa, entende? Com essa taxa de juros eu acho que nada vale a pena. Ficou um desafio hoje no Brasil. A grande realidade é essa. A gente sabe que algumas na verdade, alguns ramos não estão sofrendo tanto, como do cosmético, da beleza. Essa parte não para, igual os casamentos. Mesmo diante de crise, está todo mundo casando. Então, tem coisas que dentro do cotidiano da economia não param, mas outras já são sentidas. Eu estava vendo, inclusive, essa semana o fechamento de mercado da CNN e estava sendo mencionado, inclusive, os ramos mais afetados. E o do consumo, por exemplo, no geral, as saidinhas à noite, as roupas, o consumo de veículos e tudo mais, ele não está seguindo a margem de crescimento que uma economia normal seguiria, né, numa taxa de juros um pouco menor. Vamos dividir em algumas searas. Nem toda taxa de juros é 22,2, tá bom? Então a gente ainda tem crédito para o pecuarista ou para o agricultor, para agropecuária de uma forma geral, em 8, 8,5, 9, que são subsidiados, aquela coisa toda, tá bom? Então a gente tem ainda um dinheiro. E aí, esse dinheiro geralmente é liberado para aquele produtor que tem documento na terra. Aí a gente volta no assunto do problema da documentação. Tem um crédito ou o produtor que tem uma garantia, que se torna um pouco mais difícil. É um crédito um pouco mais elaborado, tá? de você conseguir pegar. Quando você fala hábito noturno, desempenho, isso aí a gente pode tratar como uma diferença dentro do hábito da atual conjuntura da população. Né? A gente está vivendo novas gerações. Né? Os nossos filhos, a gente conseguiu pegar muita coisa, mas os nossos filhos vão crescer numa era da inteligência artificial. É isso que eles vão crescer, certo? Então, o Walter Longo, que é um estudioso desse comportamento, ele descreve isso com bastante maestria e num livro dele, ele dá um dado muito interessante,
que um alto volume de jovens nos Estados Unidos estão pedindo para se desligar da empresa. Quando você olha assim, você pensa, putz, deve ser algum tipo de emprego, subemprego, né? Alguma coisa considerada de baixo padrão. Não, é alto escalão. São pessoas com altos diplomas, altas colocações, que não veem sentido ou propósito para trabalhar naquela empresa. E estão se realocando no mercado de trabalho em outras áreas para fazer coisas que deem menos dinheiro, porque o dinheiro já não é mais tão importante. Então são pontos diferentes que a gente pode enxergar de repente que a sociedade está mudando. Eu estou com dinheiro caro, eu estou ganhando menos. Por que eu vou me desprender para ir a um lugar, gastar dinheiro ou me expor para mostrar para alguém ou para me colocar socialmente falando? Entende? Então talvez essa mudança ela vai muito mais além do que só uma taxa ou um IPCA. Na né? verdade, eu já li isso a respeito, mas a minha conclusão é um pouco mais, muito no preto e no branco nesse caso. Como? O alto custo da vida, independente do país, vai fazer em algum momento todo mundo cair em si dessa geração. Porque muito embora existe essa procura por aquela questão de para que me aventurar no mercado profissional, de trabalho e tudo isso, para buscar um pouco mais daquela paz interior que todo mundo busca em algum momento da vida, seja na aposentadoria, seja depois ou durante a vida. Mas a grande questão, e essa eu falo isso como um crítico mesmo da leitura, é o boleto. O boleto chega para todo mundo e a vontade de comer o sushi é só um exemplo. O sushi é só um exemplo, mas a vontade de comer o sushi surge na vida de qualquer não digo brasileiro, mas qualquer pessoa do mundo, né? Qualquer cidadão mundial. Então eu vejo assim, que é uma tendência, mas também é uma tendência de fase. Eu não vejo que é uma geração que vai se comportar dessa forma. Eu vejo que é uma geração que vai, em algum momento, se deparar com a grande realidade e ter que buscar novamente essa movimentação. E ainda mais que hoje, o que está acontecendo? A gente tem a China e a Índia com a explosão populacional gigante, e dentro dos mercados, principalmente competitivos, que são os celeiros do mundo, né? E a gente pode falar do próprios Estados Unidos, a gente está falando também do Brasil, que é um grande celeiro, a África do Sul, que agora está começando também a sua produção de uma forma um pouco lenta no passado, mas agora ela está ganhando um pouco de destaque da produção, né? Então ela tem investido substancialmente nisso. Então eu percebo no aspecto global uma mudança de comportamento também logo à frente, por questão de necessidade mesmo. Então, mas volta um passo atrás. Por mais que você... Volta um passo atrás e hábitos de consumo. Por mais que você queira acreditar que o dinheiro esteja mais caro ou que o sushi esteja um pouco mais caro, mas quando você entra dentro de alguns setores, dentro de alguns mercados, a coisa não parou. Vai nas marcas de luxo de carro, por exemplo. Exatamente. Não parou. Nos apartamentos, na venda de apartamentos. De alto padrão. Não pararam. O comércio não... Claro, algumas coisas ficam mais difíceis para uma determinada classe. Mas tem outra classe que está... Mas aí já é um problema. Aí essa que é a questão. Aí entra um problema econômico. Porque daí a concentração do que não parou do nicho é apenas de 1%. Justo. Por mais que seja preto no branco... A gente tem uma crise econômica, então estabelecida por conta dos outros 99% que começam a perder os apartamentos, começam a perder... Eu acho que a gente tem que... O consumo, o poder de justo, compra. Mas eu acho que essa margem ela é um pouco maior. Eu acho que essa margem ela é um pouco maior. Se você for dentro do estado de Rondônia hoje, né, vamos colocar aqui dentro do estado, não vamos muito longe. Tá? Eu posso trazer até a sardinha para o meu município. Você demora a ver negócios? Demora. Né? Porque aquela história do dinheiro e tudo mais, o dinheiro está caro, né? Complicado, mas está tendo. Entende? Diminui-se um pouco a margem aqui, diminui um pouco-se a margem ali, mas os negócios acontecem. Sim. Entende? Mas o estado de Rondônia é uma exceção à regra. Eu digo isso porque é o seguinte, a gente tem alguns indicadores negativos, mas a gente também tem indicadores positivos aqui. A gente tem o PIB industrial, que é um dos que mais cresce no Brasil. A gente tem a taxa de desemprego é a menor do Brasil. Então a gente tem no estado de Rondônia, por mais que seja um estado pequeno,
E a relevância do PIB nacional, a contribuição, não é tão significativa, mas a concentração de riqueza dentro do estado de Rondônia é grande. Sim. Então, aqui a qualidade de vida, por mais que saiam esses indicadores que existem, estados com a qualidade de vida maior, mas a gente tem uma concentração, uma circulação de dinheiro no estado de Rondônia também maior do que esses outros estados, o que, na verdade, às vezes a percepção ela só não é atendida por conta de alguns critérios, o acesso à saúde pública, as praças, entre outras coisas, saneamento básico, e acaba o estado não pontuando. Mas é um estado muito promissor. Bom, pessoal, hoje eu estive aqui com o Dr. Raikon Garcia de Vilhena. Nosso tempo está um pouquinho estourado e a gente tinha muitos assuntos para falar. Eu nem entrei aqui, inclusive, no mercado financeiro, que estava muitos assuntos aqui dentro do mercado financeiro para a gente poder conversar. E aí nós precisaríamos de mais tempo, mas vai ficar um convite para uma próxima visita. Dê suas contribuições e manda um abraço para o pessoal que está nos assistindo. Legal, Wander, obrigado a vocês que estão aí assistindo o podcast, assistindo esse programa muito bacana. Obrigado ao Pod Rondônia Economia aí pelo convite, tá? Eu me sinto lisonjeado e acho que esse programa ele faz toda a diferença para aquilo que a gente vem contribuindo ou tentando contribuir dentro do nosso estado, que é levar informação de qualidade, levar assunto de qualidade, tá? Então eu me sinto muito lisonjeado, tá? Em meu nome e em nome da Proagro de poder estar aqui nesse exato momento, contribuindo um pouquinho com vocês. Né? E eu espero voltar aí mais vezes. Um abraço, né, a todos vocês, a equipe que está aí trabalhando para isso ir para o ar, né, e a equipe da Proagro, né, que está toda no campo trabalhando e eu tenho muito orgulho, né, dessa galera aí que está lutando para fazer o agronegócio do estado de Rondônia ser um agronegócio cada vez mais forte, mais rentável e lucrativo, principalmente para o produtor. Que bacana. Pessoal, hoje foi mais um Pod Rondônia para vocês, Economia, e estaremos de volta com o próximo convidado em breve.